Que o Espírito Santo nos guie em Cristo no amor de Deus. Hoje é o domingo da Santíssima Trindade, a festa do Deus Uno, que também é Trino. Uma doutrina difícil de entender e que só compreenderemos em sua totalidade quando estivermos frente a frente com Deus. Um pensamento antigo entre os cristãos diz assim: Deus Pai nos criou, Deus Filho nos regenerou e Deus Espírito Santo nos santifica dia a dia. Vamos refletir um pouco sobre Deus Espírito Santo, já que estamos na quadra de Pentecostes. Usaremos uma metáfora, uma ilustração, para que possamos entender melhor o papel da terceira pessoa da Santíssima Trindade em nossas vidas. Para que uma pessoa tenha permissão para dirigir um automóvel, é necessário que frequente uma autoescola. É assim, né, gente, que tem que ser, né? Que faça a prova, o povo aprende, né, no Cobalache, né? Mas que frequente a autoescola, que faça provas, exames clínicos, exame de vista e seja aprovado no teste de direção. Tudo isso tem um preço, pois é necessário pagar uma taxa ao Detran e pagar um curso na autoescola. Se acontecer de, após a pessoa conseguir a sua carteira de motorista, não seguir as regras de trânsito pré-estabelecidas e cometer infrações, for multada, após acumular 20 pontos negativos relacionados ao número da sua carteira de habilitação, no período de 1 ano, essa carteira é o quê? Cassada, e a pessoa ficará 1 ano sem poder dirigir, findos os quais, esse 1 ano, né, terá que reiniciar todo o processo para obter uma nova licença. Assim é a lei, né? Em nossa vida de cristãos acontece uma coisa semelhante. Ao recebermos Jesus como Senhor das nossas vidas através do batismo, em qualquer idade, tá? Iniciamos um processo de aprendizagem de como viver de acordo com o Espírito Santo e não mais de acordo com a nossa natureza humana. Tal como numa autoescola, vamos gradativamente aprendendo que certas posturas já não podem mais fazer parte do nosso dia a dia. Por exemplo, assim como um motorista não deve se considerar o dono da rua, deve ser gentil e pensar da mesma forma em relação às demais pessoas à sua volta. Desculpa, voltando aqui à frase que eu misturei aqui os negócios. Assim como um motorista não deve se considerar o dono da rua, deve ser gentil e respeitar a sinalização, a pessoa cristã em seu dia a dia também precisa agir da mesma forma em relação às demais pessoas à sua volta. Respeitar, né? É o mínimo. É inconcebível que alguém que tenha nascido de novo, que tenha nascido da água e do Espírito, conforme as palavras de Cristo no Evangelho de hoje, viva guiado por sua natureza humana, brigando com todo mundo, xingando todo mundo, tendo fama de encrenqueiro. Ainda tem gente que ainda acha uma vantagem, né? Ser assim, né? Ah, coitado. Sendo egoísta, desrespeitando tudo e todos. Ó, essas coisas não condizem com os ensinamentos de Jesus, nem com a vida cristã, nem com o Espírito de Deus. Não adianta só ser da boca para fora, gente. Tem que viver. Conforme o texto de hoje da Epístola aos Romanos, como cristãos, precisamos sempre tentar viver de acordo com o Espírito Santo e não sermos mais guiados por nossa natureza humana, pois ela sufoca e até mesmo mata a nossa espiritualidade. Isso acontecendo, não teremos mais comunhão com Deus e, consequentemente, deixaremos de ser cristãos, mesmo que não demos conta disso, que a gente nem perceba. Mas fala que é cristão, mas age como um incrédulo, né? Um herege. Dessa forma, a nossa carteira de habilitação espiritual será cassada e nós perderemos a legitimidade da identidade de cristãos, falando de uma forma metafórica, né, gente? Muito metafórica, tá? Por favor. Mas é mais ou menos isso que acontece. No texto do Evangelho de hoje, muito usado em sermões onde o apelo à conversão é o tema, o que Jesus disse para Nicodemos foi o seguinte: não adianta termos apenas o conhecimento teórico e intelectual sobre Deus, pois o que precisamos é viver de acordo com o que Ele deseja para nós, que é uma vida no Espírito, guiada pelo seu Espírito.
Senhor de Jesus. Mas o que Jesus falou para ele ali servia para todos os mestres da lei daquela época e serve para todos nós, né, em todos os tempos até hoje e para sempre. Não adianta ter só conhecimento intelectual, tem que viver. E entre um e outro, o melhor é viver, porque, né, às vezes a pessoa nem sabe, mas vive na intuição, né? É melhor, o que precisa ser feito é a vivência do amor de Deus, é a vivência do cristianismo, é a vivência do amor de Cristo. Porque muito Jesus da boca para fora não adianta nada se dentro está vazio, está oco, está sepulcro caiado, né? Bonitinho por fora, mas dentro cheio de podridão. Encrenqueiro, brigão, né? Confusão com todo mundo, tem fama de encrenqueiro e se acha o máximo. Tá difícil, né? Aí fica muito difícil ser assim e estar de acordo com Jesus, né? Fica praticamente impossível. Assim como uma pessoa que dirige um automóvel não pode ou não deveria fazer o que bem entende no trânsito, o cristão também não deve viver de qualquer maneira, atropelando tudo e todos. Mesmo para nós, cristãos anglicanos, tão conhecidos como liberais, há uma regra de vida, de conduta, assim como há regras no trânsito. E a nossa regra máxima, que na verdade é única, é uma regra só. Qual é? O amor fraterno de uns para com os outros e o amor exclusivo e incondicional para com Deus. O preço dessa nossa vida nova, desse novo nascimento, dinheiro nenhum no mundo pode pagar, pois foi pago com o sangue de Jesus. Deus amou tanto o mundo que deu o seu próprio Filho para que todos nós pudéssemos nos reconciliar com Ele. Cabe então agora a cada um de nós valorizar esse grande amor de Deus e procurar viver de acordo com a sua vontade, guiados pelo seu Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.